E no Dia Mundial da Hipertensão Arterial, a Jovem Pan faz um alerta para o cuidado justamente com as doenças cardiovasculares nesse período do ano, que estão entre as principais causas de morte no país. E por isso, gentilmente, nos atende o presidente do Conselho do INCOR e diretor de cardiologia do Hospital Sírio-Libanês, o Dr. Roberto Calil. Dr. Roberto, um prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. Muito bom dia ao senhor. Prazer todo meu, bom dia a todos. Doutor, nesse período do inverno, é claro que durante todo o ano nós devemos nos preocupar, mas agora, de fato, ainda a preocupação deve se elevar? Isso, deve se elevar. As doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo. As principais são o infarto e o acidente vascular cerebral, que é o derrame cerebral como a gente conhece aí, né? E a incidência dessas doenças é alta durante o ano todo. Para você ter uma ideia, dezenas de milhões de pessoas morrem todos os anos no mundo. No inverno, as baixas temperaturas, com os quadros virais, a incidência dessas doenças do infarto, por exemplo, há uma relação de aumento da incidência sim, né? E por isso, as medidas de prevenção têm que ser tomadas. Principalmente, uma das causas é a hipertensão arterial. Hoje é o Dia Mundial da Hipertensão. A hipertensão arterial é um mal silencioso e ela aumenta o risco, sim, do infarto e do acidente vascular cerebral. Agora, doutor, nós estamos ainda em pandemia, nós tivemos aí, claro, todo um reflexo. Muitas pessoas tinham medo de ir ao médico, ir ao hospital, até tratamentos oncológicos foram adiados, as pessoas ficaram com muito receio. O senhor acredita que ficou, de fato, aí, esse período, muitas pessoas deixaram mesmo a saúde de lado? Muitas pessoas deixaram a saúde de lado por medo do vírus. Então, as pessoas abandonaram, como você disse, até pessoas em quimioterapia, mas do ponto de vista cardíaco, as pessoas deixaram de fazer o acompanhamento regular e você vê um aumento das doenças cardiovasculares, né? Agora você vê as pessoas que não se cuidaram, quer dizer, um aumento da incidência dessas doenças. A hipertensão arterial é um desses fatos, né? Os hipertensos, muitos deixaram de fazer acompanhamento médico, não tomavam medicação adequada, né, porque por falta de acompanhamento médico, e deixaram de tomar medidas de prevenção, como um dos grandes tratamentos da hipertensão arterial. Além dos remédios, exercício, dieta, e obviamente na época da pandemia, isso ficou bem difícil de ser feito e as pessoas abandonaram praticamente o acompanhamento médico. Agora, doutor, muitas vezes as pessoas, a gente observa hoje o cuidado desde as crianças, claro, cada vez maior também em outras doenças, glicemia, né, diabetes, a questão também cardiológica, evidentemente. Então, o que o senhor recomenda? Claro, às vezes as pessoas acham muito novo para isso, mas deve fazer de fato um check-up aí, cuidar sempre da saúde desde criança mesmo? Depende muito as doenças, por exemplo, a hipertensão é uma doença hereditária, 90% das vezes passa de pai para filho. Então, observar a história familiar. Colesterol alto, por exemplo, as hipercolesterolemias familiares, colesterol alto desde a criança. Isso precisa ter um acompanhamento desde a infância. No caso da hipertensão, ela também pode acometer adolescentes, 10%, 5% a 10%, dependendo do país, ou no Brasil, por exemplo, dos adolescentes de 14 a 18 anos, já tem hipertensão arterial. Por quê? Porque não fazem exercício, porque estão acima do peso. Então, esse cuidado tem que ser tomado, como você falou, desde a infância, né? Claro que na fase adulta, a hipertensão, por exemplo, é um mal silencioso. Por quê? Porque é oligossintomático, tem pouco sintoma, né? Então, 30% da população brasileira e do mundo tem hipertensão arterial. Acima dos 60 anos de idade, 50% dos brasileiros têm hipertensão arterial. Muitos não sabem, e o mais importante, os que têm diagnóstico, a grande maioria, ou seja, 80%, não faz o acompanhamento e o controle da pressão adequado, levando a consequências seríssimas a nível de cérebro, de coração, de rins, assim por diante. Doutor, para a gente fechar, nós temos hoje medicamentos que atuam aí, ajudam aí, a saúde, né, a manutenção, o controle, mas é claro, como o senhor disse, né, não adianta não fazer nada, não andar, não caminhar, não fazer exercício, comer tudo que vem pela frente, a gente precisa se ajudar também, né, doutor?
sem dúvida nenhuma. No caso da hipertensão arterial, nós temos várias medicações, então é importante, primeiro, o diagnóstico. Desde que seja feito o diagnóstico, a pessoa seguir o tratamento médico, a orientação médica, né? Além de dieta, exercício e as medicações. Importante também no Dia Mundial da Hipertensão que todas essas medicações, a grande maioria, são disponíveis no Sistema Único de Saúde. Então, a população inteira tem acesso ao tratamento. O que falta é se cuidar e se tratar. De novo, 20% só dos hipertensos tem a pressão controlada como se deve. 80%, mesmo sabendo do diagnóstico, não tem esse controle da pressão. Para fechar mesmo com o senhor e aproveitando a participação do senhor aqui na Jovem Pan, falando um pouco ainda de Covid, doutor, nós mais de 2 anos agora, e as sequelas, o que o senhor tem observado, a comunidade médica em relação aí Covid-19, a questão cardiológica? Então, o Covid, como você sabe, ele agride o coração numa fase aguda, mas agora nós estamos saindo de uma pandemia, da chamada síndrome pós-Covid. E a síndrome pós-Covid, ela agride vários órgãos, por isso que o acompanhamento clínico do paciente que teve Covid, principalmente os casos mais graves, moderados, se faz necessário. Acometimento desde o coração, né, levando a infarto, levando ao acidente vascular cerebral, agredindo a hipertensão arterial, quer dizer, tem várias agressões do vírus a longo prazo, desde no sistema cardiovascular cérebro-coração, com a nível de musculatura esquelética, com a nível também de cognição, de atenção, de alterações do sistema nervoso central e até acompanhamentos a longo prazo, de uma forma de psicológico, né? As pessoas, muito comum, eu esqueço as coisas, né? Depois do Covid. Isso é muito comum, desde essas formas mais leves, alteração de memória, até formas mais graves. Então, se faz necessário, sim, um acompanhamento dos pacientes que tiveram Covid a longo prazo. Doutor Roberto Calil participou conosco. Muito obrigado, doutor. Bom dia ao senhor. Eu que agradeço. Bom dia a todos.